Um pouquinho mais sobre economia, né, Gani? Um estudo publicado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro mostra uma previsão de rombo de todos os estados, num total de 29 bilhões de reais, Gani. Exatamente. Situação bastante preocupante. Isso mostra esse superendividamento dos estados e acaba sendo um superendividamento para o governo federal também, porque no final das contas, o dinheiro do estado é o nosso dinheiro. Então não importa se é uma dívida estadual, se é uma dívida federal, da União, no final das contas é a própria população que está pagando. Dá muita ênfase, né, ao resultado primário do governo central, que aí entraria Banco Central, INSS e Tesouro. Então, quando a gente fala de arcabouço fiscal, metas lá de superávit primário, a gente está falando de governo federal. Mas, quando a gente fala no consolidado do setor público, entra esse governo central, de novo, INSS, Banco Central e Tesouro, mais estados e municípios e empresas estatais. E aí a situação é bastante preocupante. Por que é preocupante, Colombo? Porque o orçamento do governo ele é limitado, porque a produção de riqueza da sociedade em um ano, chamamos isso de PIB, ela é limitada. Então o Brasil produz uma quantidade de bens e serviços que equivale a uma quantidade de dinheiro, o governo vai lá, tributa uma parte disso, não consegue fechar suas contas, o orçamento, e pega emprestado da sociedade. Então, esse orçamento é limitado. Então, se o gasto ele é muito elevado, começa a sobrar pouco para investimentos em saúde e educação, que é essencial. As taxas de juros ficam elevadas. Uma tragédia como a do Rio Grande do Sul. Exatamente, como a tragédia do Rio Grande do Sul. Porque, veja, se a gente estivesse numa situação fiscal mais confortável, agora no Rio Grande do Sul, você teria muito mais caixas, teria uma capacidade de endividamento maior, numa situação que aí sim o gasto é necessário. O problema do Brasil é que a gente gasta muito e gasta mal em situações que não é preciso. E aí, quando tem uma situação que é necessária, como o Rio Grande do Sul, aí, infelizmente, acaba tendo pouco caixa. Queria ouvir um pouquinho do Beraldo a respeito desse assunto que o Gani traz pra gente, Beraldo. Pois é uma situação absolutamente difícil, numa perspectiva que eu vejo que não há viabilidade do Brasil continuar do jeito que está no longo prazo. A situação dos estados, a situação dos municípios, o que se gasta com pagamento de juros, isso tudo vai tirando qualquer capacidade, qualquer possibilidade de investimento para fazer uma reestruturação do Brasil. O Brasil está muito atrasado se comparado a qualquer país do mundo, o que é um absurdo, porque você tem poucos países com o tamanho da riqueza que o Brasil tem. A gente fala isso, parece um clichê, mas reservas de petróleo, reservas minerais, a extensão do território, a quantidade de habitantes, extensão do litoral, isso tudo é um ativo valiosíssimo que o Brasil segue década após década jogando no lixo. É preciso a gente parar com esse processo, porque senão só veremos a situação piorar. Os estados e os municípios precisam se fortalecer, precisam ter mais autonomia, mais independência, planejar o seu próprio futuro. Esse modelo de ficar Brasília ditando para onde ir, como ir e quando ir, é que leva a essa situação desesperadora do ponto de vista fiscal.